Abra a tua Bíblia, sentadinho mesmo aí. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, e vamos ler o versículo de número 18. Estamos num culto de ceia e vamos tratar deste assunto. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 18. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você consegue crer nisso? Você concorda comigo que tem hora que nós não cremos? E sabe qual é a hora que eu e você não cremos? É quando nós olhamos e dizemos assim: Jesus, desse jeito não dá. Está muito difícil. Nós não estamos crendo no poder da palavra. Mas que Deus nos ajude nessa noite, que nós possamos crer e que seja fortalecido o nosso coração com essa palavra. Eu quero falar com os irmãos essa noite sobre a cruz de Cristo. Ou seja, o efeito das últimas palavras de Jesus ditas na cruz. Mas antes, vamos a um pouquinho de história. A idolatria da cruz, ela perdurou e foi muito aplicada do século V ao século XV depois de Cristo. Era usada como símbolo, como amuleto de proteção. Quando alguém queria enfrentar uma pessoa que estava possessa de um demônio, pegava uma cruz e ia em cima desta pessoa, com a intenção de que aquele que estava naquela pessoa fosse obedecer aquela cruz. É claro que não obedecia, porque cruz é símbolo de morte e é símbolo de maldição. É por isso que em nossas igrejas não temos uma cruz em algum lugar, apesar de que alguns lugares já tem, viu? Alguns lugares já tem, já começaram a inventar, mas tudo bem. Vamos em frente. As pessoas acreditam no poder dessa cruz. Nós temos que acreditar no poder daquele que foi pregado na cruz. É nele que está o poder, não na cruz. A cruz nem era dele. Pegaram madeira, fizeram uma cruz e pregaram ele lá, nem era dele. E se perguntasse para você: quer essa cruz? Ele diria: não, ela não é minha, não me pertence. Mas o ser humano tem uma tendência muito grande à idolatria, ou a idolatrar as coisas. Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo estava se referindo a Deuteronômio 21 e 23, que diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. A crucificação foi uma sentença de morte, um instrumento de execução de sentença de morte, uma das mais cruéis da sua época. A mais cruel de todas as sentenças. Era tão cruel que as pessoas que eram penduradas na cruz podiam demorar de 3 a 7 dias para morrer. E enquanto não morresse, ficariam lá. Ficariam lá. Aqueles que executaram o criminoso, eles iam lá e tentavam apressar essa morte, às vezes quebrando-lhes as pernas, para abreviar o tempo. A morte de cruz, ou seja, a crucificação, foi inventada pelos persas no ano 539
a 533 a.C., portanto, mais de 500 anos antes de Cristo. Os romanos popularizaram o uso da execução da sentença de morte por crucificação 3 séculos antes. Então, eles já estavam muito bem treinados na execução da morte de cruz. E é por isso que eles capricharam quando executaram Jesus. Eles capricharam. Ora, depois da crucificação de Jesus, continuaram a crucificação de pessoas. Para se ter uma ideia, no ano de 66 a 73, num período de 6 anos, o imperador romano chamado Floro mandou para a cruz 3.600 pessoas. Uma média de 50 pessoas por dia. Roma seguiu enviando para a cruz, depois da crucificação de Jesus, uma média de 500 judeus por dia. Uma estrada chamada Estrada de Capua, ela ficou de ponta a ponta, com cruzes à direita e à esquerda, e pasmem os irmãos, a morte de cruz, ou seja, a crucificação, só parou porque acabou a madeira. Vejam a desgraça que isto causou para o povo na época. E muitos dos nossos irmãos que aceitaram Jesus naqueles dias foram pregados naquelas cruzes. Muitos, muitos. Mas isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras com relação a Jesus. Lucas 24, 44 diz assim: em seguida, Jesus lhes explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus está dizendo? Tudo que está escrito a meu respeito, no Antigo Testamento, na lei, tem que se cumprir. Uma das sentenças que Isaías escreveu, em 53:9, ele diz assim: e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Aqui já é um cumprimento da palavra de Deus, porque ele foi sepultado na sepultura de um homem rico, na sepultura em que José de Arimateia havia preparada para ele quando chegasse a sua hora. João 19, 32, 34 diz assim: foram, pois, os soldados, e na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou com uma lança, e logo saiu água e sangue. Salmos 34 e 20 está escrito: ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebrará. Toda a palavra de Deus tinha que se cumprir, e tudo que estava escrito a respeito dele tinha que se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. O sofrimento de Jesus começa no Getsemane. Quando ele senta com os discípulos, e que é lido normalmente no culto de ceia, 1 Coríntios 11, eu vou ler o 24, que diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim.
O que ele estava falando? Ele estava falando o que Isaías escrevera mais de 700 anos antes, no capítulo 53 e no verso 5, que diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu gosto desse tempo aqui, desse verbo aqui, fomos. Ele está dizendo que já aconteceu. Ele está dizendo que já aconteceu. E é claro que muitos de nós já recebemos essa bênção do Senhor. Já recebemos cura sobre os nossos corpos. Já fomos abençoados com essa bênção extraordinária. Agora, o sofrimento de Jesus no Getsemane foi muito grande. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Eu gosto do texto que Lucas escreve. Primeiro porque ele era médico. Ele conhecia muito bem biologia. Ele conhecia muito bem. E porque Lucas, o papel dele quando escreveu o livro, ele escreveu o livro como um escritor. Ele escreveu não como um discípulo, mas como um escritor. Ele foi contratado para pesquisar e escrever. E ele fez isso muito bem. E quando ele diz que o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue, o que ele está dizendo? Era noite. Jesus estava em uma angústia muito grande, até porque o próprio Jesus declarou isso. Quando ele voltou, que encontrou os discípulos dormindo, ele disse: vocês não puderam nem uma hora orar comigo? A minha alma está angustiada até a morte. Sabe o que é isso? Isso é uma angústia extrema. Quando uma pessoa chega a um estágio de angústia extrema desta maneira, sabe o que acontece? O seu metabolismo se altera completamente. Se altera completamente. A região abaixo da sua pele, na região chamada de sudorípara, sabe o que acontece? Ela se rompe. Esses microvasos se rompem. E como ele estava fazendo muito esforço, o seu corpo estava aquecido. Logo, os seus poros haviam se dilatado. E como se romperam os vasos sanguíneos, o sangue aflorou pela pele. E quando teve contato com a atmosfera, que estava fria, coagulou. E como ele estava suando, o suor se juntou a essas gotas de sangue. E Lucas viu isto, essas grandes gotas de sangue que rolavam pelo seu corpo lentamente até o chão. Ele estava tendo uma hemorragia, que cientificamente nós podemos dizer que ele estava tendo um choque hemorrágico traumático. Um extremo total. Um extremo total. Ele já começou a ter uma hemorragia, uma perda de sangue lá no jardim do Éden. E lá ele foi preso. Isso era o início da noite. E ele não dormiu mais. Porque a noite inteira ele ficou e leva para o Pilatos, e leva para o Herodes, e leva para cá, e leva para lá. E ninguém queria fazer nada com o homem. E ninguém queria. Pilatos quis se livrar porque não era a jurisdição dele. Vai ao que tinha poder para isso, e ele disse: não, resolva isso você. E ele tentou se livrar de todo jeito, mas não conseguiu. Por quê? Porque a Escritura tinha que se cumprir. É porque o povo queria. Também, mas é porque a Escritura tinha que se cumprir. Porque mesmo que o povo quisesse, mas se era para ele não morrer, ele não morreria, porque a Escritura tinha que se cumprir. A Escritura tem que se cumprir. A Escritura vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O motivo da condenação de Jesus, se formos analisar literalmente,
poderemos dizer que o motivo foi político. Foi um motivo político. Por quê? Porque ele não devia nada. Ele não devia nada. No interrogatório, Lucas 20, 70 e 71, diz assim: e disseram todos, logo és tu o Filho de Deus? E ele lhe disse, vós dizeis que eu sou. Então disseram, de que mais testemunhos necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Não acreditavam. Era uma afronta o que Jesus estava fazendo para a sociedade da época, se autodenominando Filho de Deus. Os seus irmãos, a Bíblia diz que ele tinha irmãos e irmãs, as suas irmãs, que não tem nome na Bíblia, ninguém creu. Ninguém creu. Ninguém creu. Até ali ninguém havia crido nele. Tanto que todos o abandonaram. E o pior de tudo, só teve um discípulo que creu. João. Só teve um. O Pedro andava por lá meio que escondido e teve problemas. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas lembra da história do galo? Teve problemas. Negou Jesus. Os outros nem se fala onde é que andavam. Mas João estava lá. Maria estava lá, assistindo a todo aquele flagelo. A todo aquele flagelo. O sofrimento foi muito grande. Ah, mas um rei tem que ter uma roupa adequada. Aí quando o Pilatos o despede, colocam nele uma túnica. Talvez uma daquelas bem surrada que estava por ali, né? Porque a situação era a seguinte, vamos desmoralizá-lo ao máximo. Ele diz que é rei, então vamos desmoralizá-lo. E deram a túnica para ele, colocaram sobre ele. Colocaram uma coroa de espinhos. Pregaram na sua cabeça, o sangue jorrando. Deram-lhe um pedaço de madeira, uma cana, como se fosse um cetro. Agora, aquela cruz que ele foi pregado, aquela coroa de espinhos que lhe colocaram sobre a cabeça, aquela cana que lhe colocaram na mão, aquela inscrição sobre a cruz, demonstra para nós, e nós cremos, que ele realmente era o rei, mas não dos judeus, mas o rei de todos aqueles que lhe aceitam como Senhor e Salvador, e que entram no seu reino como seus súditos, e defendem esse reino aqui na terra, para que possa ser levado aos céus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Nós fazemos parte desse reino. E um dia, hoje ele ainda não é rei. Hoje ele está como sacerdote. Ele está como advogado. Mas no dia que ele voltar, bendito e louvado seja o nome do Senhor, para instalar o milênio aqui na terra, juntamente com a sua igreja. A Bíblia diz que do seu lado vai ter uma frase escrita: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E um anjo bradará nos céus dizendo: os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus. Quando eu lia esses dias sobre esse assunto, eu me ative a um detalhe que eu não havia me percebido. Jesus dizendo: olha, cuspiram no meu rosto e eu não me desviei do cuspe. Bateram no meu rosto e eu não me desviei da mão de ninguém.
arrancaram os pelos do meu rosto. E eu não me desviei de ninguém. Porque quando ele passava por isso, ele estava vendo a você e estava vendo a mim. Vale a pena. Ele estava dizendo, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Quando ele participa das ceias com os discípulos, ele disse, olha, o meu corpo vai ser partido. Como eu já disse, ele estava se referindo ao que Isaías havia dito, olha, vai ser moído. Sabe o que é moído, irmão? Os mais antigos lembram disso. Lembram disso? Tinha uma maquininha que você colocava alguma coisa lá dentro e fazia assim, saía do outro lado só os pedacinhos. Lembra disso? Ele foi moído. Bateram nele. Aqueles açoites arrancaram pedaços de carne. Eu li o que o médico escreveu, tentando descrever aquele sacrifício. Ele disse, olha, por certo, por aqueles buracos dava para ver as vísceras de Jesus, dava para ver os ossos das costelas, porque aquilo arrancava os pedaços de carne. E essa região é uma região que não tem muito músculo, tem pouco músculo. E ele dizia, olha, Jesus, quando foi crucificado, eu li há muitos anos e guardei por muito tempo aquele recorte, até que um dia eu escrevi e anotei para pregar sobre o assunto, e nunca mais esqueci disso. Era um médico, ele fez uma pesquisa, ele pegou um cadáver e ele pegou esse cadáver e crucificou esse cadáver e fez vários testes com esse cadáver. Vários testes com esses cadáveres, para poder determinar qual foi a causa da morte de Jesus. E ele chegou à seguinte conclusão: quando alguém é pregado na cruz, e não é pela palma da mão, é no pulso, porque a mão começa exatamente aqui, então isto é mão, mas é um detalhe, porque ele pendurava o cadáver pregando na palma da mão e ele rasgava, porque não havia sustentação e caía. Aí ele pregou nessa região e se manteve. Então é por aqui. E ele então começou a analisar todos os detalhes. E ele observou o seguinte, que quando alguém está na posição ereta, pregado desta maneira, o corpo tende a se inclinar para a frente. E quando o corpo se inclina para a frente, a respiração, ela é prejudicada, ou seja, a pessoa aspira, se levanta e aspira, o corpo cai para frente e a respiração é menor que a aspiração. Quando nós respiramos oxigênio. Quando nós aspiramos gás carbônico. E como o gás carbônico estava sendo respirado em menor quantidade, esse gás entrou na corrente sanguínea e começou a dar cãibras pelos braços, começou a dar cãibra no seu corpo, e ele disse, Jesus morreu, soerguendo-se, tentando respirar, e a conclusão dele, Jesus morreu por asfixia durante 3 horas nessa agonia. Você tem ideia do que é isso? E às vezes eu me queixo, irmão. É uma vergonha. Eu deveria ter vergonha quando eu me queixo de alguma coisa. Eu deveria ter vergonha. Mas eu pedi a Jesus nessa noite, Senhor, me ajuda a me converter um pouco mais. Me ajuda, eu preciso. Eu preciso ser mais santo, Senhor. Trabalha na minha vida com a Tua palavra hoje. Irmãos, essa palavra tem tanto poder para trabalhar em nossas vidas, que o Senhor faz questão que isso aconteça. E eu pedi para Ele, começa comigo.
Essa palavra é tão extraordinária, irmãos. Eu pregava uma noite numa congregação, não faz muito tempo, e eu pregava sobre o sacrifício de Jesus naquela congregação. Eu preguei sobre a cruz, sobre a verdadeira cruz de Cristo, naquela noite, naquela congregação. Terminado o culto, procurei um irmão que eu conhecia, não ouvia, ele saiu. Naquela semana seguinte eu encontrei com ele. E eu disse: ô rapaz, eu te procurei no final do culto para te dar um abraço e tu não estava mais lá. Ele disse: Olívio, eu estava com pressa que eu tive que sair, mas eu preciso te contar uma coisa. Eu disse: o que houve? Rapaz, eu estava quietinho no meu cantinho lá ouvindo, eu vi que eu estava muito quieto, mas aquela palavra começou a entrar em mim, de tal jeito, que eu senti um poder tão grande na minha vida, a palavra começou a trabalhar na minha vida, e quando terminou o culto, Jesus tinha me curado da minha coluna, e eu já sofria há 38 anos. Eu tive um acidente quando era criança, e quando eu ia brincar com os meninos saíam correndo, e eles olhavam para mim: por que eu não conseguia acompanhar os meninos por causa da minha coluna? 38 anos, mas Jesus me curou. Eu disse: é a palavra, é o poder da palavra, é a palavra. Sabe o que aconteceu contigo, irmão? Sabe o que aconteceu comigo? Sabe o que pode acontecer contigo essa noite? O Espírito Santo pode te convencer dessa palavra. Você ouve a palavra, ele te convence. E aí você diz: muito bem, eu preciso me converter, eu preciso me arrepender de alguma coisa. Jesus, eu me arrependo. Sabe o que o Espírito Santo faz com você? Ele pega você e mergulha no corpo de Jesus. E aí Jesus pega você e diz assim: agora nós dois somos um. Agora nós dois somos um. E aí você começa a andar com Jesus, a servir Jesus, você está alegre, você é a morada do Senhor, você está alegre. E um dia Jesus olhou para você e disse assim: não, mas é pouco. O Espírito Santo pegou e mergulhou você em mim. Agora eu vou mergulhar você no Espírito Santo. E ele pega e te mergulha no Espírito Santo e te batiza com o Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor. Foi isso que Ele fez com você. Dá glória a Deus nessa noite por o que Ele fez por você. Esquece o dia de amanhã, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Basta cada dia o seu mal. Para nós basta cada dia a presença de Deus, para que ele seja um dia muito bom. Para que ele seja um dia muito bom, muito bom, muito bom. Mas Jesus estava na cruz, e Ele fez exatamente o que eu e você não faria. Depois de todo aquele sofrimento, Ele pega e olha para aquela gente toda e diz assim: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Eu e você já faríamos como João no início. Lembra do João? Quando ele era filho do trovão, depois que ele se converteu, passou a ser o apóstolo do amor. Como muda isso, não é? Lembra de você, como é que você era? Olha o que Jesus fez com você e por você. Olha o que Jesus fez por mim. Bendito seja o Senhor. Talvez a gente fizesse a proposta que João fez. Porque vamos pedir para cair fogo do céu e acabar com todo mundo aqui. Não. Pai, perdoa. Foi para isso que Jesus morreu, irmãos. Foi para isso. Foi para isso que ele morreu. E ele continuou. Aí ele olha, está lá o João, Maria, mãe dele, e nenhum dos irmãos dele deveria estar por ali, porque o que ele fez? Ele era o filho mais velho. José já tinha morrido. A responsabilidade da casa era dele. Ele era o arrimo de família. E aí ele olha para o João e diz: ô João, aí está a tua mãe. Ô mulher, aí está o teu filho. A partir de agora, cuida dela. Ele se preocupou com o cuidado da família, naquela hora. Naquela hora. Quer dizer, ele não deixou nada para trás. Nada para trás. Aí um do lado falava mal, o outro olhava e dizia assim: para. Eu e você merecemos estar aqui, mas ele não. Ele não. E depois de falar algumas palavras para Jesus, aquele homem condenado à morte com a mesma sentença,
Morte de cruz. Ele disse, Senhor, ô Senhor, lembra de mim quando tu entrar no teu reino? Olha do que ele chamou Jesus. Ele chamou Jesus de rei. Ele aceitou aquela plaquinha que estava lá em cima. Ele aceitou, não, ele é rei mesmo. Eu creio que ele é rei. Eu creio que ele é Senhor. Senhor, lembra de mim. Lembra de mim. Tem uma polêmica teológica que eu não vou entrar no contexto desse texto aí. Mas Jesus disse assim, olha, eu vou usar o termo que eu usaria para esse texto. Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus coloca uma promessa diante dele. Coloca uma promessa diante dele. E ele com certeza encheu o seu coração. E ficou muito agradecido. E ficou muito, muito, muito agradecido. Jesus não esqueceu da sua humanidade. E Jesus então, daqui a pouco, a sua agonia extrema, aí aconteceu exatamente o que estava para acontecer. Ele olha para cima e o Pai lhe deu as costas. Você tem ideia do que é isso? Tem ideia do que é isso? Naquela hora, foi exatamente a hora que o pecado da humanidade inteira caiu sobre ele. A Bíblia diz, os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Foi a única vez na história que Jesus foi separado do Pai. Foi quando o teu pecado e o meu pecado e o pecado da humanidade inteira foi jogado sobre ele. Ele aceitou até isto. Até isto ele aceitou. Aceitou que os nossos pecados recaíssem sobre ele. E naquele momento a natureza correspondeu, porque houve trevas, a luz do sol, parece que alguém chegou lá e desligou a chave, e o sol apagou a luz, o véu do templo, que dava acesso uma vez por ano, ao Santo dos Santos, se rasga de cima a baixo. Agora, Deus está respondendo para Jesus dizendo, meu filho, se fôssemos colocar alguma legenda nessa imagem, eu colocaria assim, meu filho, eu acabo de receber o teu sacrifício em favor de toda a humanidade, e a partir de agora, toda a humanidade tem caminho aberto para a minha presença. Aleluia! Toda a humanidade tem caminho aberto para a minha presença. Bendito e louvado seja o maravilhoso nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o grandioso e maravilhoso nome de Jesus. Aleluia, aleluia. É um futuro glorioso que nos aguarda. É um futuro glorioso que nos aguarda. Aleluia. E agora o que Jesus está dizendo para nós? Mateus escreve isso no capítulo 16 e verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Agora você não precisa colocar uma cruz de madeira nas suas costas. Que cruz é esta? Jesus não mandou eu e você pegar a cruz dele, porque não dá, irmãos. Nós teremos que passar pelo mesmo que ele passou. Não precisa, não precisa. O sacrifício agora, disse Paulo em Romanos 12:1, sacrifício agora é vivo, não é morto. O sacrifício morto já foi feito, agora é vivo. Agora apresenta o teu corpo em sacrifício vivo, dizendo, Senhor, eu quero te servir, eu quero te louvar. Você que falava em línguas estranhas, continue falando em língua estranha, se edifique a si mesmo. Você que falava em língua estranha e alguém interpretava a língua que tu falava, continue falando, continue interpretando essa língua. Você que profetizava, profetize. Deixe a palavra de Deus fluir na igreja. Os dons espirituais são para a igreja, para a edificação da igreja.
Bendito seja o Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã. Te levanta nessa noite de onde tu parou. Eu não vou falar de onde tu caiu, porque tu não caiu, tu parou. Te levanta de onde tu parou. Comece a caminhar de onde tu parou. A igreja precisa daquelas mensagens que você profetizava. A igreja precisa de edificação. Pregadores, voltem. Se vocês pararam de pregar a mensagem da cruz, voltem a pregar a mensagem da cruz. É essa mensagem que mexe com o teu pecado e o meu pecado. É essa mensagem que nos traz a consciência do que devemos fazer, da decisão que devemos tomar. Os púlpitos estão precisando. Tem muita gente contando história. Nós precisamos de história, mas a história da cruz. Do que Jesus pode fazer por você, do que Jesus pode fazer por mim. Ah, bendito e louvado seja o nome do Senhor. Se alguém te diz assim, ó, tu vem seguir a Jesus e tu não vai ter mais problemas, é mentira. É mentira, a Bíblia diz assim, em 2 Timóteo 2:3, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Em João 16:33, assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Paulo escreve 2 Coríntios 1:6. Eu gosto muito desse texto aqui. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a nossa consolação. A qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Paulo está falando isso, olha, nós sofremos, mas isso é para a glória, isso é para nosso crescimento. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda em 2 Coríntios 4, 8 e 9, ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados. A tribulação não te angustia, porque você confia em Deus, você confia no Senhor. Somos perplexos, mas não somos desanimados. Nós nos assustamos com o que está acontecendo, mas nós não desanimamos. Bendito seja o Senhor. Somos perseguidos, mas nós não somos desamparados. Não importa que você seja perseguido, mas você sabe que a mão do Senhor está sobre você, te abençoando. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. O inimigo não tem poder para parar você. Ele não pode. Sabe por quê, irmãos? Porque você não deve nada para ele. Você nunca deveu nada para ele. Ah, irmão, mas isso é verdade. Você nunca deveu nada para o diabo. Ele costuma dizer que nós devemos para ele. Você não deve nada. Nós devemos é para Deus, para ele não. Para ele não. Para ele não, porque ele não tem nenhum poder sobre você, ele não tem nenhum poder sobre nós. Agora Deus tem todo o poder. Nós somos devedores a Deus, pelo que Ele fez por nós, entregando Jesus, para que morresse em nosso favor. Agora, se alguém pensa que Jesus se suicidou, está enganado. Se alguém pensa que mataram Jesus, assassinaram Jesus, também está enganado. Ele disse, a minha vida eu dou. E assim como eu dou, eu vou pegar de volta. E ele fez isso. Crucificaram na sexta-feira, enterraram na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E está vivo e poderoso. E é isso que estamos fazendo esta noite, em memória dele, dizendo, Senhor, tu estás vivo, e nós te glorificamos, e nós cremos em ti, e te serviremos, meu Senhor, porque tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa dedicação. Bendito seja o Senhor. A igreja pode ficar em pé, por favor. Eu tenho 3 minutos. Não vou convidar você para vir aqui na frente,
Mas vou convidar para você no seu lugar, aonde você está, que você faça agora aquele concerto pleno com o Senhor. E deixa o Espírito Santo fruir no teu peito. Deixa Ele usar a tua voz para se manifestar à igreja. Faça segundo o que o teu coração sentir nesta hora, aquilo que tens de fazer. E quando tu for participar da ceia, desse memorial extraordinário, saiba que isso foi o que Jesus fez por você. Deu o seu corpo e o seu sangue. E Ele disse, olha, o meu corpo, a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Participar do corpo e do sangue de Jesus não é uma transubstanciação. Nada que se transforma em carne, nada se transforma em sangue. Mas aqui nós cremos, isso aqui nos remete ao Gólgota, nos remete à cruz. Eu quando falo essas palavras, eu vejo Jesus caminhando pela rua de Jerusalém, levando uma cruz, caindo no chão, sendo esbofeteado. Eu vejo pedaços de carne saindo do seu corpo, para que eu possa ter saúde, para que eu possa ter vida. Eu vejo com o seu sangue jorrando até a última gota, os 5 litros de sangue do seu corpo derramado completamente. Quando não tinha mais sangue, saiu água, até porque 75% do sangue é água, mas saiu tudo. Ele deu todo o seu sangue, para que nele não ficasse nada. Ele deu a sua vida por completo, para que eu e você tivéssemos vida. E aproveita agora, aproveita essa oportunidade e tenha vida. Você pode ser curado da tua enfermidade? Ah, pode. Alguém diz, culto de ceia pode curar, mas não, é vida. É vida, é vida, é vida, é vida. Aquela tua depressão pode ir embora agora. Tu pode dormir bem essa noite. Essa tua insônia vai embora. Essa perturbação que não te deixa dormir, essa tua inquietude vai embora agora. Pode ir embora agora, só depende de você. Entrega para Jesus, não leva isso para casa.